Hoje a nossa convidada é a Thaissara Martins, que é Head de ESG da Nestlé Brasil. Ela traz muitas informações sobre como o café entrou na vida dela, sobre a sustentabilidade também dentro de grandes corporações e, claro, muitas curiosidades que você vai gostar de saber. Então vem com a gente. Olá pessoal, e a minha convidada de hoje é a Thaissara Martins. Nós estamos aqui na sede da Nestlé e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dela, que é uma executiva super jovem e que faz coisas muito bacanas aqui no projeto da Nestlé e também na vida dela, na trajetória dela, e a gente vai conhecer um pouquinho mais. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por essa abertura. Super jovem. Super jovem. Somos jovens, né? Somos jovens jovens. Mulheres, empreendedoras aí, Isso. né? Nesse mundo. Tá, e me conta um pouquinho, assim, como que você começou a sua trajetória profissional? Você é daqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Minas, sou mineira de Uberlândia. De Uberlândia? Olha, sou não de sabia. lá. Aí, tá vendo como é bom É. conversar que a gente descobre. Mas estou em São Paulo há bastante tempo. Eu comecei a minha trajetória profissional, ela tem uma relação direta com a minha formação. Então, eu sou engenheira agrônoma, me formei lá e entrei na faculdade em 2005. E em 2009, quando eu me formei, eu ainda tinha muitas dúvidas do que exatamente eu queria. Se eu iria trabalhar numa fazenda ou se eu trabalharia numa empresa que trabalha com fazendas, eu tinha muitas dúvidas. E na época foi quando começou muito o hype do programa de trainee. E eu falei, eu acho que pode ser uma opção, porque você não precisa ter uma decisão, né? Você faz o processo de trainee, o trainee é plural, são várias empresas, então eu comecei a fazer os processos, e aí eu passei aqui na Nestlé para uma vaga que era uma vaga que fazia essa junção entre negócio e campo, né? E fazendas. E aí eu entrei na Nestlé, então, em 2010, faz 15 anos que eu tô na Nestlé. Em fevereiro faz 15 anos. E eu comecei na parte de leites. Foram muitos anos muito legais, dedicados a essa cadeia, às fábricas de leite da Nestlé e toda essa pluralidade que tem os produtos lácteos, que vão desde fórmula infantil até o nosso querido leite moça, leite ninho. E aí, depois de passar um bom tempo, eu queria sentir um pouco de como era o outro lado da história, que é o consumidor, entender um pouco como é que fica essa história de produtos para o consumidor. E marketing era uma área que eu já flertava. E aí eu fui para o cuidado do marketing corporativo de Nestlé, assim, da marca mãe Nestlé, e dentro dali para uma área mais específica que se chama Creating Share Value, que hoje é o nosso ESG. Então foi aí que eu entrei em sustentabilidade e me apaixonei, porque essa área ela realmente é a junção de a sustentabilidade em si, desde o ponto de vista ambiental, social, mas também como a gente traduz essa sustentabilidade para o consumidor, que somos nós, inclusive nas duas frentes. Então eu amei trabalhar com isso, entendi que ali tinha um terreno muito frutífero e em 2021 eu fui para cafés, fazer ESG em cafés. Específico para cafés, e aí esse mundo do café abriu, foi aí que a gente se conheceu. Aí que é o negócio. Olha só. E aí eu vi que, poxa, isso era muito legal, o mundo do café é apaixonante mesmo, quem entra não sai mais, é muito óbvio. Só que agora, mais recentemente, como parte dessa ampliação do meu escopo, então eu era responsável por ESG para as marcas de cafés da Nestlé, agora eu assumo a cadeira de Head de ESG da Nestlé, então como ESG para todas as outras cadeias, volto a trabalhar com leite, mas também com cacau, com as nossas os nossos ingredientes. Ai, que legal. Gente, é fantástico assim, esse trabalho, porque a gente vê, na verdade, dentro das grandes corporações, né, esse seu trabalho, a gente viu o andamento mesmo desse projeto de ESG, desse projeto de sustentabilidade, que era algo que a gente não tinha tanta informação, e aí vocês, né, através até das reuniões que a gente sempre teve, tudo, não, agora esse é o caminho, vamos por aqui. Então isso é muito educativo também para quem está, né, trabalhando na ponta com o consumidor, né, com eventos, né, com essa parte específica. E é um desafio, né, tá? Assim, trabalhar com evento, trabalhar com sustentabilidade, com o consumidor, né? Então, para café, eu acho que principalmente a gente, claro, tem uma linha aí de trabalho com café que é muito séria, né? E muito já
rastreável, né? Mas existiam lacunas aí para serem trabalhadas. E aí nesse processo a gente se conheceu muito, né? Nessas questões todas. E eu tenho uma lembrança muito legal que foi quando a gente começou a trabalhar também com o projeto Fazedores de Café, né? Que é um projeto que a gente já vai tratar aqui em outro programa, né, com o Diego Gonzalez, mas é um projeto que tem, né, um braço muito interessante, que são os jovens, né, cafeicultores, filhos, né, de produtores de café, e que a gente começou esse projeto. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi assim, essa ideia, porque tem tudo a ver com esse lado que você falou, né, de buscar essa informação lá na ponta, né, ver as necessidades e aí trazer isso para dentro, né, do projeto do Fazedores. Exato. Mari, assim, esse projeto eu morro de orgulho, assim, não quero me distanciar dele nunca, porque eu acho que é um dos grandes frutos da tangibilização dessa transformação que a gente pode fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui na Nestlé é porque aqui a gente tem muita escala. Então, pelo tamanho, dá pra gente transformar de fato o setor. E parte do que a gente está fazendo é sobre isso. O Fazedores, ele veio de uma dor que é a sucessão familiar. Então, quando a gente olha, né, a idade média dos produtores rurais, de forma geral, no Brasil, não só dos cafeicultores, a gente vê que é uma idade média um pouco acima e que aí você começa a se questionar, bom, cadê a sucessão? Cadê os jovens nessa cafeicultura? E principalmente quando, que é o que está acontecendo agora, que a cafeicultura está migrando para uma cafeicultura ainda mais sustentável. O Brasil sempre foi muito benchmark, né? Sempre foi muito referência na produção de um café sustentável. Mas agora que a gente já está começando a falar de coisas como crédito de carbono, como agricultura regenerativa, fazer essa migração para esse novo tipo de cafeicultura precisa ainda mais do jovem. Sim. Então a gente começou a chegar nesse lugar bom, a sucessão familiar está sendo um problema. E uma das coisas que a gente percebeu quando a gente escutou essas dores é que o jovem tinha dificuldade de enxergar a cafeicultura, né, o filho, o neto do produtor, como uma carreira, como uma jornada. Às vezes, não, se eu quiser crescer na minha vida, eu tenho que sair daqui, eu tenho que trabalhar numa grande indústria, eu tenho que trabalhar num banco. E o que a gente queria mostrar é que não, a fazenda é uma grande empresa. Exatamente. Dá para você ser intraempreendedor, dá para você ser um grande empreendedor dentro da sua própria empresa. E o Fazedores veio daí, então a gente queria fazer esse projeto, a gente ensaiou algumas parcerias, a gente não tinha chegado lá até que o Diego apareceu nas nossas vidas e juntamos a fome com a vontade de comer, porque a gente estava procurando um parceiro para esse projeto. Legal. O Diego tinha um desejo de fazer o Fazedores extrapolar para fora da cidade também, então não só olhar esse viés de barista, mas também de produtor. E aí que a gente criou e iniciamos em 2018 e desde desde 2018 já estamos seguindo com esse projeto todos os anos. Que legal. E você faz parte dele, a Mari é uma das nossas professoras. É um orgulho para mim, assim, é muito gostoso, porque assim, o legal é que cada origem, né, cada região produtora também tem a sua característica e a sua identidade dentro desse processo todo. Então, para mim foi uma super oportunidade, né, de conhecer, assim, muitas regiões e jovens que depois eu encontro em eventos, encontro em outras situações e vejo como o projeto fez, assim, total diferença na vida deles. E, assim, como que você viu esse trabalho das origens linkado, assim, com também, dá para fazer esse link com os jovens? Assim, vocês conseguiram ter essa... O Fazedores, ele nasce de origens diferentes. Então, do ponto de vista do projeto, fazer em cada região, e você já viu isso, é fazer fazedores completamente diferentes. Quando a gente está na Chapada Diamantina, é muito diferente do Espírito Santo, que é muito diferente do sul de Minas. Então, cada região tem a sua particularidade. Mas quando a gente fala de origens para café, eu acho que isso é ainda mais relevante, como você comentou. O Brasil é tão grande, a gente já percebeu que não é papo de degustador. Os cafés são diferentes quando eles vêm de terroirs diferentes. Então, trazer a visibilidade para essas regiões, hoje a gente chegar numa prateleira de mercado e ver que tem café do sul de Minas, café da Chapada Diamantina, café do Cerrado Mineiro, eu acho que isso mostra o quão poderoso a gente tem, o quão incrível essa pluralidade de cafés e como os produtores de café brasileiro estão arrasando. Assim. Então, a gente acredita muito na origem. A história da origem única ela é realmente muito relevante porque ela traz na xícara essa diferença. E também quando a gente fala de uma região, a gente também está falando do que você comentou, uma rastreabilidade profunda. Saber quem está por trás da minha xícara de café, isso é muito relevante. Quando a gente tomou a decisão, a Nestlé lá em 2019 falou, bom, agora a gente só compra café certificado,
A grande ideia era justamente essa. Eu quero saber todas as mãos que estão por trás de cada xícara de café que eu ofereço para o meu consumidor. E isso abre um mundo enorme, porque abre um mundo de histórias, de relacionamento, de possibilidades, enfim. Não, eu acho que dentro desse processo, assim, eu senti muito essa proximidade, assim, com a marca mesmo, né? Nesse sentido, assim, de olhar e falar, nossa, eu posso entrar em contato com a equipe deles e sugerir coisas também. Sim. Porque eu acho que isso é muito legal. Isso mudou, né? Assim, em termos até você avaliando a corporação, né? Você como 15 anos de Nestlé, né? Isso vem mudando, você ouvir mais a comunidade também, né? Muito, mudou muito. Eu acho que a gente trabalhava muito em silos, era tudo muito fechado, a informação estava focada. E hoje a gente percebe que é muito mais interessante ser colaborativo. Eu não vou tomar uma decisão, por exemplo, de lançar um produto sem escutar a Mari, sem escutar o Diego, sem escutar outros baristas. Então, hoje é muito mais colaborativo e eu acho que a gente acerta muito mais. A chance da gente ter sucesso é muito maior. E para mim, essa é uma das grandes belezas de trabalhar em conjunto. Aí a gente tem até um produto, né, que o Fazedores de Café tem um produto, né, que é um café que reverte, é um primeiro produto social, né, da Nestlé, da história. Foi o primeiro produto global do Brasil, da Nestlé, o primeiro café social, que tudo que foi, todo o lucro desse café reverteu para o Fazedores de Café. E a gente fez foi um produto feito pelos jovens, da fazenda desses jovens, a escolha da torra, da embalagem, tudo teve uma história para garantir que a gente escalasse, a gente desse visibilidade para esse projeto lindo. E a ideia é que a gente tenha outra edição em breve. Então, em primeira mão, já estou dividindo aqui que a gente espera fazer isso de novo, porque foi muito legal, foi super interessante. Não, e assim, eu lembro que até a realização desse projeto, né? Porque dentro de uma grande empresa, você fazer algo muito customizado, né? Que leva um tempo para você olhar vários pontos, isso a gente olha e fala, vai ser impossível, né? Chegar nesse Era essa ponto. sensação. E aí eu também tenho uma lembrança muito boa, assim, boa e não tão boa, porque foi uma época muito difícil. Foi na pandemia, né, que a gente se aproximou bastante. E aí eu gosto de contar, né, eu falei pra Thay que eu gosto de trazer uns casos mais pessoais mesmo, né, das relações que a gente tem. Porque eu acredito muito no café como isso, né, como uma relação entre pessoas de uma maneira muito mais próxima, assim, né? Eu acho que o café, ele nos proporciona isso, a cadeia, né? E eu lembro muito da gente conversando, assim, de estratégias de como que a gente ia fazer eventos, né? Na pandemia. O que a gente ia, como que a gente ia fazer, de que forma que a gente ia levar isso para o consumidor e mesmo para o visitante virtual, né, do evento. Então, assim, eu lembro muito da sua posição, assim, você tem um estilo de fazer assim muito, que eu gosto muito, que eu admiro, que é essa forma que você fala, assim, que você é muito assertiva. Obrigada, né? Como que você desenvolveu isso assim profissionalmente? Meu Deus. Porque eu acho que assim, você tem tanto assim, sabe, ao mesmo tempo você é doce, assim, você vai para um lado mais, mas também você é bem assim, séria mesmo, né, nesse sentido assim, não, gente, é isso e acabou, assim, eu só tenho essa opinião e a empresa segue isso, ou eu também acredito, né? Eu acho que tem muito esse lado seu, né? E como que você foi desenvolvendo isso, assim? Eu acho que sim, mas eu tenho que dizer que eu sou muito privilegiada de poder trabalhar com o que eu acredito. Sim. Quando você tem a ferramenta de o que você gosta, com as possibilidades na sua mão, poxa, aí é muito mais fácil ser assertivo nessa situação, porque eu tô fazendo exatamente o que eu acredito, eu não tenho que contar nenhuma história extra, eu não tenho que inventar nenhum dado, então para mim é muito, muito fácil, assim, e caminhar nesse mundo e ver essas possibilidades, não só em cafés, mas em outras culturas, mas o que a gente pode fazer como grupo. Você trouxe o exemplo da gente pensando na pandemia, era isso, a gente queria ao mesmo tempo fazer o evento acontecer, mas a gente estava preocupado com as pessoas, a gente não quer colocar ninguém em risco, mas a informação tem que chegar. Então, trabalhar desse jeito, em que é genuíno, que a gente quer de fato construir valor compartilhado, é muito mais fácil. Eu acho que é isso que me possibilita ser assim tão assertiva, porque na verdade eu estou fazendo o que acontece na minha cabeça, o que eu sinto. Você acredita, né? É isso. E Thay, você sentiu alguma diferença, assim, ao longo do tempo, por ser mulher, né? Essa questão da liderança feminina, porque aqui na Nestlé é bem frequente, né? Vocês têm esse trabalho
é muito diverso, né? É uma empresa... É um compromisso, inclusive. E você entrando aqui, você falou que você entrou com quantos anos? Eu tinha 21. Nossa, então, super nova. E aí você se sentiu... Como que foi essa sua trajetória? Você se sentiu acolhida? Ou como que... Porque o café e essa área, o leite também, e o agro em geral, né? A gente tem muita presença masculina, eu também passei por isso, assim, mas a gente sempre, quando, é o que você falou, quando acredita, a gente se coloca de uma maneira natural e vai, as coisas vão acontecendo. Mas você tem alguma passagem, alguma situação, ou você sentiu, assim, que teve alguma dificuldade nisso? Hoje eu vejo, porque a gente consegue olhar para o passado com uma visão mais helicóptero, eu consigo ver que existia muito machismo, sim. Mas eu confesso para você que naquela situação ali dentro eu não sentia tanto. Talvez porque eu tinha o jeito de olhar pela perspectiva de que eu não estava passando por aquilo. Mas há 15 anos, as coisas mudaram muito nos últimos 15 anos, assim. E eu consigo ter essa visibilidade de que eu passei por algumas dificuldades, assim. Eu tive, sim, situações em que eu me lembro especificamente de algumas, já na época a gente atendia, a minha função era de ir até fazendas, etc. Eu já senti a má recepção numa fazenda quando eu chegava, isso já aconteceu. Não era uma coisa que me abalava muito, porque eu entendia que a gente estava fazendo parte de um processo, mas já aconteceu, só que hoje eu já vejo um outro lugar. Sim. Eu acho que cada vez mais, e esse é o intuito, né, de trazer diversidade, de trazer mais vozes femininas, é que isso fique cada vez mais comum. Então, para mim, assim, esses 15 anos tem cara de 50, assim, muita coisa mudou. Acho que a gente já está numa situação muito melhor do que a gente estava antes, mas não diminui a nossa insistência em continuar botando as mulheres no jogo. A gente tem que ter cuidado, assim, eu não tenho dúvidas disso. O mundo é melhor quando a gente tem diversas vozes, e as vozes podem ser masculina, feminina, de outras regiões, enfim. Então eu acredito nisso, é nesse lugar que eu tô. É muito bom, assim, a gente ter essa oportunidade como mulher de poder realizar, né? E aí você comentou também em relação ao café, né? Que ele não sai da sua vida. Não. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação mesmo no seu dia a dia. Então, assim, no café, como que você faz? Você acorda, toma café, você gosta, né, de tomar café muito, pouco? Como que é? O café é parte essencial do meu ser. Sim. Então, é muito verdade isso. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com café, a Raquel Meirelles, que também é uma conhecida nossa, falou, você vai ver, você vai entrar nesse mundo. Porque eu tomava o café depois do almoço. Ela falou, você vai entrar nesse mundo, você não vai sair mais. É muito verdade. Então, a minha relação com o café, ela é diária. E mais do que isso, ela é um amor mesmo, eu me interesso por esse tema, é algo que eu quero sempre, eu quero conhecer novos cafés, definitivamente é uma parte da minha vida e eu não quero perder, assim, me conquistou, me faz bem. Eu gosto muito de provar de jeitos diferentes, agora eu entrei no mundo dos cafés gelados, é uma coisa maravilhosa, é outro mundo que não tem como sair, porque aí entra a indulgência, entra cafés de outros jeitos, a gente mora num país que é tropical, muito calor, então o café gelado faz muito sentido, tem várias portinhas ali, infinitas, que para quem é curioso e para quem gosta de sentir bons sabores, café é a combinação de tudo isso. De tudo isso. E quando você viaja, se você sai ou para outras cidades no Brasil ou para fora, você busca também conhecer... Sim, e numa cafeteria é sempre um ponto que faz parte da viagem. Sim. E uma coisa muito curiosa também, que quando você começa a trabalhar com café, as pessoas sabem disso, você começa a ganhar café de presente. Sim. Então eu acho isso o máximo, as pessoas viajam, agora tem um café da Etiópia que está lá em cima de uma amiga que foi, e do Vietnã acho que também, talvez eu esteja confundindo, mas... muito, enfim, assim, de outras origens, né? Super diferente, que aí você pega a embalagem. Eu tô super curiosa para provar e eu acho isso uma delícia, assim, me deem café de presente, eu adoro. E assim, nosso tempo, você acredita? Acredito, porque a coisa boa acaba logo. É muito rápido, a ideia, né, do programa é exatamente trazer um pouco essa inspiração, né, Thay? Eu acho que você, eu queria muito que as pessoas vissem como uma inspiração, realmente, assim, é uma pessoa que tá dentro do café, como engenheira agrônoma de formação, como vários jovens aí, né, que com certeza vão nos assistir e podem olhar e falar, olha, uma oportunidade, né, de seguir uma carreira dentro
né, do café dentro da parte do agronegócio, enfim, em geral, né, em outros lugares, né, e como é variado isso, como é possível, né? É possível, claro que bom, eu fico muito honrada de ser uma fonte de inspiração, espero que eu seja mesmo e obrigada por essa oportunidade, é sempre bom bater um papo, falar sobre mim, falar sobre você, falar sobre café. Então, que bom, então obrigada, se quiser deixar uma mensagenzinha, acho que é legal pra gente poder depois passar pro pessoal, né, do que você acha para quem quer trabalhar com café, né? Gente, trabalhar com café é maravilhoso, não tem que convencer ninguém. Eu garanto que qualquer pessoa que queira trabalhar com café vai se apaixonar, mas a parte mais legal é que o café é um leque de opções. Então, dá para trabalhar em cadeiras como a minha, que na verdade estão atreladas a negócio, mas dá para trabalhar com cadeiras de evento, trabalhar na própria fazenda, diretamente com produtores, enfim, tem um leque de opções e não só em cafés, mas eu garanto que quem entra aqui não sai mais e está sempre muito feliz e enérgico. Isso é bom, hein? Energia, bom. Né? Energia. Aliás, vamos tomar um café, né? Vamos. Eu acho que dá tempo. Dá sim, vou te oferecer um café. Então tá bom, gente. Esse foi o Café Logo Existe com a Thaís Sara Martins. Muito obrigada por você nos receber aqui, nessa linda paisagem aqui da nossa cidade de São Paulo. Então até a próxima. Até mais.